Gente, boa noite. Alegria estar aqui novamente. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há 38 anos, em Belo Horizonte e diversas capitais brasileiras. O projeto Sempre um Papo é uma realização via Lei Rouanet, do patrocínio da Kim Ross, aqui a Ana representada, a quem agradeço a presença e o patrocínio, pois é intermédio deles que a gente está aqui conversando. Hoje a gente inclusive eu queria dizer que Paracatu é a única cidade brasileira que recebe neste ano o Sempre um Papo mensalmente. Isso não é pouco, é muito. Tá? Então a gente vai continuar trazendo até o final do ano. E se for do interesse da Kim Rosa, a gente continua ano que vem, sempre trazendo um autor brasileiro, mediante as circunstâncias que se apresentam durante o ano, né? Esse mês, a Bianca vem compor a natureza do mês de setembro, né, com a diversidade em foco, entre outros assuntos. Agora, na semana que vem, a gente vai trazer, no dia 3 de outubro, o Tino Freitas, escritor, animador, professor, para falar sobre a questão da educação nesse mundo das crianças, uma coisa dedicada a professores, educadores, mas que também pode se expandir a outras áreas. Então, eu queria apresentar, Bianca Santana é jornalista, doutora em Ciência da Informação e mestre em Educação pela USP. É colunista da Folha e comentarista do Jornal da Cultura. Um monte de coisa, vou ficar falando de tudo da Bianca, nem precisa. Ela é autora dos livros Quando Me Descobri Negra e A Rua de Guiné, Resistência Negra no Brasil Contemporâneo. Livros que nós trouxemos estão à venda e a gente abre mão do desconto de livraria para que vocês possam ter acesso. Então, todos os livros que estão lá em cima estão sendo vendidos com 45% de desconto. Então, aproveitem, porque na livraria é mais caro, viu? Faço também uma extensão desse agradecimento aqui à querida Mariana. Muito obrigado. Mariana, nós encerramos aqui essa trajetória bonita, né, da exposição Muros Invisíveis, que foi um fruto misturado também com FLI Paracatu. Ele serviu de conteúdo para, né, Rose, para a gente fazer o tema de redação. Foi uma experiência bonita, as redações foram feitas. E, tendo encerrado semana passada, hoje nós vamos fazer a entrega aqui dos painéis, né, que foram recortados, e não sem um agradecimento muito forte às pessoas que participaram, não só tendo suas vidas contadas, suas vidas exibidas em painel, né? Deve ter sido uma experiência muito interessante para todos vocês que participaram da exposição Muros Invisíveis, como a gente vai entregar o painel formalmente também, em sinal de agradecimento. Tá bem? Muito obrigado. Eu queria passar a palavra para a Bianca, que vai fazer uma palestra de aproximadamente 6 horas hoje. Boa noite. Boa noite, Afonso, querido. Muito obrigada por esse convite. Muito obrigada a vocês por terem vindo. Obrigada por todo mundo que está trabalhando aqui hoje também para tornar essa conversa possível. E obrigada por essa recepção, esse acolhimento aqui em Paracatu. Eu tive a alegria de participar do Festival Literário e fiquei apaixonada pela cidade, que é uma cidade quilombo, uma cidade quilombola. E agora, reencontrar algumas pessoas, encontrar pessoas novas, é uma honra, uma alegria. E enquanto eu via muitas das pessoas aqui chegando, eu via pessoas da minha família. Então, dizer que estou me sentindo em casa. E muito obrigada por vocês terem vindo numa noite de quarta-feira para essa conversa. Bom, 6 horas, né? Então eu tenho tempo. Essa ideia, né, de Quando Me Descobri Negra, que é o título do livro, que dá título a essa nossa conversa, eu chego em alguns lugares e tem gente que olha para mim e fala: mas como assim você se descobriu negra? Você não tinha espelho na sua casa quando você era criança para descobrir que era negra depois?
Em outros lugares eu chego e as pessoas falam assim, não, mas sua pele não é assim tão escura. Se você alisar o cabelo, não é negra. Em outros lugares é muito óbvio que eu sou uma mulher negra. Paracatu, que é uma cidade de maioria negra, tem características muito próprias e diferentes de São Paulo, a cidade onde eu nasci e onde eu vivo. E eu cresci na periferia de São Paulo, na Zona Norte, e tem uma música dos Racionais que vocês devem conhecer, que fala assim, todo mundo por aqui se parece comigo. E aí, eu cresci numa Coab, num conjunto habitacional, lá na Coab Fernão Dias, na Zona Norte de São Paulo, e todo mundo lá parecia comigo. Tinha gente um pouquinho mais clara, um pouquinho mais escura, mas não tinha ali uma questão colocada. Quando eu fui para a universidade, aí eu levei um susto. Porque eu conheci um monte de gente branca, mas branca mesmo. E eu comecei a visitar casas das minhas colegas, dos meus colegas, e eu fiquei chocada que aquelas casas existiam mesmo, não era só cenário de novela. Porque eu via assim, umas casas com piscina, grandes, eu achava que era cenário, eu não sabia que existia de verdade. E quando eu chego na universidade, eu falei, nossa, isso existe mesmo. E nessa diferenciação de ver como era a vida dos meus colegas, como era a minha vida, como era a história de vida daquelas pessoas, como era a minha história de vida, eu fui entendendo que tinha uma dimensão de classe, que a minha família era mais pobre do que a maior parte das famílias dos meus colegas, mas que não era só isso. E eu fui católica na minha adolescência. Acho que isso eu não sei se eu já te contei, Afonso. Num momento em que a teologia da libertação era muito forte na periferia de São Paulo. E a minha família nunca foi católica. Eles até tiravam sarro de mim, me chamavam de Beatinha, porque eu vivia na igreja. E a minha formação, tanto de leitora quanto formação política, eu tive na igreja. E ali na igreja eu comecei a participar de muitos círculos de educação popular, tanto na alfabetização de pessoas adultas, quanto em encontros, né, de leitura, debate, círculos de leitura, numa força de educação popular. E quando eu fui para a universidade, já não fazia tanto sentido para mim aquela relação com a igreja, mas eu sentia muita falta do vínculo comunitário e sentia muita falta da educação popular. E é quando eu me aproximo da Educafro, que é uma rede de cursinhos de movimento negro, depois tem a Uneafro também, de quem eu me aproximei anos depois, mas é quando eu chego na Educafro, falo, olha, eu estudo jornalismo na Casper Liber, eu estudo ciências sociais na USP, tem aqui uns horários, trabalhava já, mas tinha uns horários, será que eu posso, né, ser voluntária, o que precisar aqui no cursinho? E aí me pediram para dar aula de língua portuguesa, eu topei, adoro gramática, se vocês precisarem, algum dia me chamam, que eu gosto muito. E aí fui dar aula de língua portuguesa, e aí o coordenador olhou para mim e falou assim, vai ser muito bom para as nossas alunas e alunos negros verem uma professora negra como eles, que estuda em boa universidade. E aí ele me deu um nome. Eu era negra. Era isso que eu estava percebendo, que não tinha nome. E muitas vezes a gente fala de um não lugar, ou de uma falta de pertencimento racial de pessoas negras de pele clara, porque parece que você não é preto o suficiente, nem branco o suficiente, é como se fosse um lugar do não. Mas a negritude e me aproximar do movimento negro me trouxe uma experiência muito diferente dessa, que é a experiência do pertencimento, a experiência de ser, eu sou negra. E ser negra não para não conviver com as pessoas brancas, não para dividir, como às vezes dizem que a gente quer dividir o Brasil. Não, não, não. É porque quando a gente consegue se apropriar de quem a gente é, quando a gente consegue pertencer ao nosso grupo, a gente convive com quem é diferente da gente, na nossa inteireza e respeitando a inteireza de quem está perto da gente, respeitando todo mundo. E aí foi um caminho no lançamento do livro do Afonso Borges aqui em Paracatu, eu falei um pouco do cabelo, porque eu vi muitas jovens, muitas meninas assim na adolescência chegando, e eu tive tantas questões com o meu cabelo na adolescência, então muita gente alisava, eu passava uns cremes assim para tentar
fazer o cabelo ficar pesado para baixo, porque o volume parecia muito feio. E é uma questão, muitas vezes, do nosso cabelo, né? E poder perceber a beleza do próprio cabelo e não querer um padrão hegemônico do que é o belo, né? Mas entender a nossa beleza nos diferentes corpos, nos diferentes cabelos, nas diferentes cores de pele, é uma libertação fundamental, não só para a gente conseguir se sentir bonita e sair por aí, mas para a gente conseguir realizar aquilo que faz sentido para a gente, né? Então, não tenho dúvida de que eu só consigo escrever porque eu soltei o meu cabelo. Se eu não tivesse reconhecido a beleza do meu cabelo do jeito que ele é, dificilmente eu conseguiria me expressar pela escrita. É como se o tempo todo eu precisasse restringir o meu corpo, restringir quem eu sou, ou tentar performar alguma coisa que eu nem sabia bem o que era. Quando me parece que o convívio, esse país que a gente tem que construir, a melhor possibilidade de democracia é quando as pessoas conseguem, de fato, estar muito presentes, né, no próprio corpo, muito em paz com a própria história de vida, com a própria história familiar, para juntas e juntos a gente conseguir construir um país, né? Obrigada. Gente, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu tenho, fazendo até uma autocrítica, feito uma entrevista muito longa. 1 hora de entrevista e dou pouca oportunidade para as pessoas falarem. Eu vou conversar com Bianca, mas a hora que vocês quiserem, pode interromper e fazer pergunta. Então, vamos combinar isso hoje? Porque eu percebo que esse encontro aqui é muito mais entre a Bianca e vocês do que eu e a Bianca. Beleza, Rose? Então você vai fazer a primeira pergunta. Vou ficar rindo assim, não. Bianca, a gente estava conversando sobre a questão do poder. Não o poder clássico, esse poder político-partidário que a gente está vivendo, mas o poder que a gente tem de fazer transformações no ambiente até mesmo familiar. E à luz da obra da Bianca, à luz de quem é a Bianca hoje no contexto da sociedade brasileira, da influência que ela tem, não só no trabalho na casa da Sueli Carneiro, como na Folha, como nos seus livros, eu queria que você falasse desse poder. Como é que você entende isso no âmbito de Bianca Santana? Responsa. A minha avó Pulu foi a mulher mais poderosa que eu conheci. Não porque ela tivesse qualquer um dos recursos que a gente atribui diretamente ao poder. Minha avó não tinha dinheiro, minha avó não tinha propriedade, minha avó não tinha escolaridade, minha avó não tinha nada que a gente olha e diga, isso é poder. Mas a minha avó era enorme. Ela tinha uma capacidade de se conectar com as pessoas e perceber as necessidades delas e colocar o que ela tinha a serviço das pessoas que poucas vezes eu vi. E o Afonso disse que é uma conversa mais minha com vocês do que com ele, que não é verdade, é uma conversa de todo mundo que está nessa roda, mas a generosidade do Afonso Borges me lembra a generosidade da minha avó Pulu. E a minha avó, quando a gente morava lá na Coab, tinha uma área do prédio vazia que ela transformou num jardim, que devia ser um jardim comum, né? Mas ela não deixava, não, só ela cuidava. Eu era criança, achava aquilo meio esquisito, mas eu que não ia falar nada. E os vizinhos também, todo mundo respeitava, porque ela brigava, ela era muito brava. E ela cuidava daquele jardim, e ela plantava erva, ela plantava flor. E sempre que alguém precisava, ela mandava, né? Tinha alguém doente, ela pegava as ervas, mandava uma criança entregar na casa da vizinha, mandava entregar não sei o que para não sei onde. Acabava gás na casa de alguém. Eu nunca entendia, porque o apartamento da Coab ele é muito pequenininho, né? Nós morávamos em 4 pessoas. Minha avó, minha mãe, meu tio, que era irmão da minha mãe, e eu. Meu tio dormia na sala, a minha avó dormia num quarto e eu dividia o outro quarto com a minha mãe. E não tinha muito espaço.
E a minha avó sempre tinha, além do bujão de gás da cozinha, sempre tinha 2 extras. E aí eu fui demorando a entender por que ela ocupava aquele espaço e aquele dinheiro com aquele gás. É porque sempre que acabava na casa de uma vizinha que não tinha condição de comprar o gás, ela mandava levar. Poder colocar o recurso que você tem disponível para a sua comunidade, poder identificar no lugar onde a gente está o que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas e se colocar nesse lugar de que pode fazer isso por si, mas também pelas outras pessoas, isso para mim é expressão de poder. Quando a gente olha na cidade de São Paulo a renda das pessoas, quem menos ganha dinheiro em São Paulo são as mulheres negras que moram na cidade de Tiradentes, que é um bairro extremo leste, na periferia de São Paulo. Eu estou com os dados desatualizados na minha cabeça, mas há alguns anos a renda média de uma mulher negra na cidade de Tiradentes era de 400 e poucos reais. Já é muito pouco agora, era muito pouco também quando eu vi esse dado. Como é que essa mulher consegue não só viver, mas cuidar das filhas, dos filhos e ainda apoiar a vizinhança com tão pouco dinheiro? É porque ela inventa possibilidades. Ela é muito criativa. Ela compartilha o que ela tem com as vizinhas, com os vizinhos. Ela planta, ela vai atrás, ela sabe o que fazer. Eu organizei um livro uma vez, em 2019, que chama Inovação Ancestral de Mulheres Negras, que eram mulheres contando essas histórias de inventar na total falta de recurso. E eu fiquei muito emocionada quando eu cheguei aqui hoje, fui ver a exposição de cordéis, porque tem ali a Tula Pilar, que era uma poeta em São Paulo, que viveu muitos anos na rua. Ela era vendedora da Ocas, que era uma revista. Eu, estudante de jornalismo, escrevia na Ocas e conhecia a Tula Pilar nessa época em que ela vendia Ocas. E depois a gente se encontrou em muitos saraus, em muitos momentos de partilha, né, literária. E a Tula é uma das autoras desse livro, que eu organizei em 2019. E o título, e a Tula, o livro foi para a gráfica poucos dias antes dela morrer. E ela morreu numa situação difícil de negligência hospitalar, numa morte muito atravessada pelo racismo. E deixou os filhos. E nesse texto que ela publicou naquela coletânea, o texto se chama Frango Verde. E esse frango verde foi um frango que uma tia dela encontrou no lixo, numa situação de muita fome da família. E é um texto de muita dor, mas é um texto também de muita beleza, que ela vai contando como a escrita permitiu a ela possibilidades com os filhos que não passava mais pelo lixão. E o quanto o sonho dela era que, com a literatura, ela pudesse ter uma casa para os filhos. A Tula Pilar, vivendo na rua com as crianças, catadora de papel, assim como Carolina Maria de Jesus, que depois interpretava Carolina, e ela falava, eu sou uma Carolina, eu sou uma Carolina. É poder se apropriar da literatura desse modo para transformar a vida dela, dos filhos, da comunidade. Você falou da Sueli Carneiro, eu escrevi uma biografia da Sueli, e esse é um ponto de conflito meu da Sueli, porque ela fica brava com esse meu negócio. Ela tem um artigo que é muito bom, que chama Mulher Negra e o Poder, um ensaio sobre a ausência. Porque ela fala que a mulher negra não tem poder no Brasil. E a Sueli, ela dialoga com Foucault, esse autor francês, que olha para as relações de poder. E realmente, quando você vai olhar aqui, né, tudo que é atributo de poder, a gente não tem mesmo. E ela tem um outro texto chamado Matriarcado da Miséria, que ela pega de um poema do Arnaldo Xavier, um poeta que já faleceu, mas era muito amigo dela. E o que é o Matriarcado da Miséria? Ela fala, bom, vocês ficam aí elogiando essa história de que as mulheres negras cuidam da família, que cuida da comunidade, mas numa situação de muita miséria, muito miserável, isso não é bom, né? Então ela fala, tem um jeito, tem uma coisa muito romântica nesse olhar, como se fosse muito bom esse exercício de poder que as mulheres negras têm. Eu entendo a Sueli, respeito, mas nisso a gente discorda. Mesmo sendo matriarcado da miséria, esse poder das mulheres negras tem transformado a realidade desse país.
Hoje, a gente tem quilombo e a gente tem uma lei que garante titulação a território quilombola, porque as mulheres negras organizaram o movimento quilombola no país. O Estado brasileiro ainda não cumpre a lei, ainda não titula, mas vai titular um dia. E vai titular porque tem mulher negra tanto fazendo essa disputa, quanto também na política institucional para que aconteça. No começo do século XX, no final do século XIX, as pessoas discursavam nas assembleias, nas câmaras, escreviam no jornal que essa pretalhada ia acabar no Brasil, que o Brasil ia ser um país branco para ser desenvolvido, que os negros iam ser exterminados. Fosse pela cadeia, fosse pelo extermínio, pela morte, pela prisão, tanto pela miscigenação, ia acabar. E hoje a gente é a maior parte da população desse país. Então, é devagarinho, mas tem poder. E tem um poder que é para transformar essa realidade para que todo mundo possa viver. Porque também, às vezes, entra num lugar esquisito que fica parecendo, eu quero poder para poder submeter o outro. Assim, pretos no topo. Eu não quero estar no topo, porque se eu estiver no topo, alguém vai estar na base. Eu não quero que tenha topo nem base. Eu quero que todo mundo possa viver em círculo. Então, não é a gente ocupar um lugar que já está dado. É a gente conseguir transformar para que todo mundo possa existir em plenitude. A Rose quer fazer uma pergunta. Então, eu estou aqui pensando, né? Segunda-feira eu tive uma atividade com a Secretaria de Educação. Boa noite primeiro, né, gente? Sou a Rose. E fiquei aqui pensando, juntamente da Secretaria de Educação, juntamente com a Superintendência, né? Então, para tratar de alguns assuntos étnicos, raciais, daqui de Paracatu, com a rede escolar. E aí eu usei, né, a sua fala, Bianca, no meu discurso, né, que foi essa fala que você acabou de dizer, de quando você se descobriu negra, né? E aí eu fico pensando, como que é agora a Bianca que se descobriu negra? Qual que é o caminho que a gente vai percorrer daqui para frente com a Bianca que se descobriu negra? Obrigada, Rose. Você sabe que agora a sua pergunta me lembrou uma conversa com a Oti Curiel, que é uma feminista negra colombiana. Ano passado, teve uma comitiva de movimento negro lá, ela olhou para a gente e falou assim, não, legal, agora tudo bem, a gente inventou esse sujeito político mulher negra, isso é muito importante, mas e agora? É o quê? Entendeu? Agora que você já sabe que você é negra, e daí? Vai para onde? Que é exatamente a pergunta que a Rose me faz. Sim. E eu tinha antes a fantasia de que essa descoberta minha tinha a ver com o tom da minha pele ser claro, mas depois, ao longo dos anos, eu vou conhecendo muitas pessoas com um tom de pele mais escuro que eu, que também passam por esse processo de se descobrir ou de se perceber negra, né? Porque o Brasil foi um país que, por muito tempo, não falava das relações sociais. Falava que aqui não tinha racismo, então não precisava falar sobre isso, né? Mas daqui, sabendo hoje que eu sou uma mulher negra, sabendo que eu pertenço a um grupo populacional que tem história, e que é uma história que não começa na escravidão, é uma história que começa antes da escravidão. Que a escravidão foi um pedaço dessa história, mas que não é o pedaço que mais me interessa. Me interessa o que veio antes, me interessa a resistência à escravidão, me interessa o que a gente tem construído depois. Mas sabendo que eu faço parte desse grupo, que eu tenho essa história, eu quero me somar com as demais pessoas para a gente, de fato, conseguir construir esse país onde caiba todo mundo. Então, eu não quero... eu saber que eu sou uma mulher negra não significa que eu queira agora só estar perto de pessoas negras, só conversar com pessoas negras e criar ou aprofundar uma separação. Não é isso. Eu sei que eu sou uma mulher negra, eu quero conhecer a história da minha família, eu quero conhecer a história do meu país, eu quero conhecer a minha história, para eu poder conviver em igualdade, em equidade com as pessoas brancas, amarelas, indígenas, com todo mundo que está aqui, para que, de fato, a gente consiga valorizar e respeitar
todo mundo, todas as histórias do jeito que é. O perverso hoje no Brasil é que a gente tem uma extrema desigualdade, e a gente sabe quem está na base, quem mais sofre com essa desigualdade. Então, falar sobre mulheres negras ou falar sobre pessoas negras não é assim, estou aqui exigindo direito para pessoas negras porque só elas merecem direitos. Não é isso. É porque são as pessoas que estão mais alijadas de direito, é quem menos acessa direito nesse país. É por isso que a gente precisa reforçar. Quando a Aniele Franco falou numa entrevista, se eu não me engano, que depois das enchentes do Rio Grande do Sul era muito importante cuidar para que as pessoas negras e quilombolas tivessem comida, casa, alguém falou racista, mas não é racista. Ela é a ministra da Igualdade Racial. Num país que reproduz desigualdades, se eu não presto atenção, eu só vou cuidar das pessoas brancas. Mesmo porque tem um mito de que no Rio Grande do Sul só tem gente branca. Então, quando a ministra da Igualdade Racial fala, olha só, vamos lembrar que tem quilombola, vamos pensar nas pessoas negras, vamos pensar nos indígenas, vamos pensar nos ciganos, é para atender todo mundo. Não é para atender só um grupo. Ela está lembrando do grupo que é esquecido, para que todo mundo possa ser lembrado. Então, essa afirmação de ser mulher negra me ajuda muito nessa força que eu sei que eu tenho, que vem da minha ancestralidade. Eu consegui olhar no espelho e achar que o meu cabelo é bonito e gostar do meu corpo do jeito que ele é e não querer projetar uma coisa que não é quem eu sou, também me dá força, me alimenta para trabalhar nas coisas de que eu gosto, né, que fazem sentido. Mas isso tudo vai somando nessa tentativa de que seja bom para todo mundo. É o meu sorriso para você, Mariana. Tá parecendo professor, ó, você gosta. Ô, Ana, você também deve falar daqui a pouquinho, né? Perguntinha. Mas eu realmente tinha uma pergunta, eu ia deixar para ela fazer, mas no final, que em todas as palestras que eu participei, normalmente as minhas perguntas foram respondidas durante a palestra, entendeu? Não é tanta timidez. Enfim, eu queria saber, na sua opinião, as pessoas que realmente, as mulheres que realmente ocupam posições de poder na sociedade brasileira, como que elas podem trabalhar, contribuir para usar esse poder em benefício da redução dessas desigualdades? Muito obrigada, Mariana. Nem todas as mulheres que estão numa posição de poder querem trabalhar por todo mundo ou para enfrentar as desigualdades. Essa é uma coisa muito importante da gente saber, né? Mesmo porque nem todas as pessoas negras têm um compromisso público de enfrentar o racismo. Então, você tem um monte de gente negra que quer ir para a política, mas não é porque ela quer enfrentar o racismo, não é porque ela quer apoiar a população negra, é porque ela tem outros interesses. Então, além de ser muito importante a gente querer mulheres em posição de poder, a gente querer pessoas negras em posição de poder, a gente precisa saber qual é a agenda política dessas pessoas, qual é o compromisso delas e com quem elas andam. Não basta ser mulher, não basta ser negra. Com quem que você anda? O que você está fazendo? Você trabalha como e por quê? Isso é muito importante, porque tem uma preocupação que às vezes me ocorre de que a gente tem muitos partidos de direita, de extrema direita, que colocam pessoas negras, que colocam mulheres para fazer o que tem de mais perverso para aprofundar desigualdades. Então, uma ideia esvaziada de representatividade, só porque é negra, só porque não vai resolver, não vai. Então, me parece muito importante que a gente tenha nessas posições pessoas comprometidas com uma agenda de transformação social, com uma agenda de enfrentamento à desigualdade. Porque aí, esse lugar de poder, essa caneta, vai servir mesmo em benefício de todo mundo. Então, me parece que o importante, você perguntou, para essa mulher que está com a caneta na mão, que tem o poder, é importante ela estar conectada com os movimentos sociais, com quem tem compromisso público com a mudança. Não adianta ela ocupar aquela cadeira porque ela tem um bom salário, porque ela melhorou a vida da família dela, ou porque ela está ali, que bom, tem uma mulher. Não é isso, não. Qual é a agenda, qual é o compromisso. Mas então, fazendo uma sinapse com isso, quando vai terminar também, ou pelo menos quando vai cair num campo de reflexão mais profundo, as pessoas brancas que ocupam
cargos de poder que, de fato, se preocupam com a diversidade? Porque tem também. É evidente que tem. Se eu vivo numa sociedade em que o poder é das pessoas brancas, eu não tenho mudança se eu não tiver essas pessoas brancas também aliadas na luta. Então, a gente precisa, de fato, construir as possibilidades de transformação em conjunto. Vai ter um monte de branco que vai fazer um discurso antirracista e vai continuar sendo racista? Vai. Mas tem pessoas brancas que são, de fato, antirracistas e que trabalham para enfrentar o racismo? Tem também. E, de novo, com quem que essa pessoa anda? Qual é o compromisso público dela? O que ela já fez? Sabe essa de puxa ficha, puxa capivara? E a gente vai encontrar inúmeras pessoas brancas em posição de poder que trabalham historicamente no enfrentamento das desigualdades. Porque tem essa coisa como é que eu digo? O próprio movimento negro, né, hoje impõe, entre aspas, é claro, essa importância de ser um negro na posição do negro para tomar atitudes com relação àquele contexto. Acho que isso tem que ser quebrado também. O movimento negro é bem plural, né? O movimento negro de onde eu venho, ele se compromete com essa agenda coletiva por transformação e com uma agenda muito pública. Então, se vocês entrarem no site da Coalizão Negra por Direitos, vocês vão ver lá qual é a agenda. Tem lá os temas. Educação, a memória, a saúde, o que, como, por quê. O que, como, por quê. Ali você vai ter uma maioria de organizações negras que compõem a Coalizão Negra por Direitos, mas você também tem organizações brancas, organizações não negras, que são aliadas da coalizão importantíssimas para que aquela agenda seja cumprida. O que a gente precisa prestar atenção é que, muitas vezes, eu tenho um grupo de pessoas negras muito comprometidas, com muitas qualidades, com todos os atributos, tudo, pessoas brancas na igual condição, e muitas vezes eu escolho a pessoa branca, e aí eu só tenho gente branca ali. A gente está num momento em que a gente precisa equilibrar o que historicamente é desequilibrado. Se eu tenho 4 cadeiras e eu tenho 4 pessoas brancas sentadas, ou eu aumento e ponho mais cadeira para poder gente negra e indígena sentar também, ou vai ter que levantar da cadeira para a pessoa negra sentar. Então, o desafio que a gente tem é de construir equidade nesse sentido. Porque, sem dúvida, tem muita gente branca que faz coisas importantes e fundamentais. Só que, se a gente não presta atenção, a gente só vai olhar para elas. Porque a lógica racista com a qual todo mundo aqui cresceu, porque a gente vive no Brasil, é de conseguir valorizar e prestar atenção no que as pessoas brancas fazem e não conseguir prestar atenção em valorizar o que as pessoas negras fazem. Nem a gente que é negro. Então, tem um treino para o nosso olhar. E esse treino para a equidade. Perguntas? Aqui depois ali, tá? Olá, boa noite. Começando ali? Virgínia. Eu sou professora de biologia. Há uns 10, 12 anos atrás, uma cena me chocou muito na escola. Eu não me descobri negra, eu nasci negra. Isso eu sempre tive essa consciência muito clara. Mas eu percebo que o meu aluno não tem, mesmo com uma população com mais de 50% negro. Um dia nessas provas externas, uma menina virou para mim e falou comigo assim: professora, que cor que eu coloco aqui? Eu falei: você vai colocar a cor que você se sente. Né? Aí ela continua insistindo: mas eu não estou entendendo. Será que eu posso pôr amarelo? Porque tem um amarelo. Aí eu falei com ela: ou parda. Aí eu disse assim: mas qual que é a cor da senhora? Eu falei: sim, eu sou preta, de pele preta. Sou negra, de pele preta. Não. Aí ela se definiu. Não, a senhora não é preta. A senhora é parda. Por que eu sou parda? E ela tinha um tom de pele mais escuro que o meu. E aí, não é só tom de pele. É um pertencimento. E isso tem muito a ver... os meninos, eles almejam... E aí, Afonso, é o que você diz... É aquela outra posição que o outro ocupa. Que ele não se encontra.
É aquela posição. E aí, isso fez eu refletir em qual sentido, nesses quase 12 anos. Como que a gente vai contar uma história diferente? Porque nós contamos uma história da comunidade negra numa posição a qual, na visão do colonizador, na visão de que ser negro nesse país é ruim. Nós trabalhamos, e hoje a gente discutiu o projeto do Ministério Público na sala dos professores, e aí, normalmente, a gente quer deixar para fazer as apresentações no Dia da Consciência Negra, mas aquilo nunca é falado abertamente. Primeiro, ou fica por conta dos professores de humanas, ou a gente se omite. E eu percebo também que o meu aluno, ele precisa de histórias de sucesso, para que eles se sintam ali representados. Então, quando você fala que bacana que os meus alunos terão uma professora negra aqui, é porque eles veem que a gente tem uma história que foi. Eu tinha uma turma de terceiro ano em 2021 e eles disseram assim, eu contei umas histórias da minha vida para eles, e eles falaram assim, você é professora nossa desde o 6º ano, por que você não contou isso? Porque às vezes a gente também que está do lado de cá, a gente tem um pouco de vergonha dessas histórias, porque elas machucam. A gente tem vergonha de dizer assim, eu fui, mas eu passei por muita dificuldade. Então, assim, como que nós, como professores, isso tem que ser um pacto coletivo, moral, não é só legislação. A lei, ela existe, ela está posta. Mas como que a gente faz que esses meninos se sintam, se pertençam, que tenha pacto com a melhoria da comunidade negra, que sente orgulho de onde vem e para onde vai, mas sem tocar em feridas tão profundas? Porque, às vezes, também, dependendo do que você fala ali, você leva grandes conflitos. Como que a gente, como educador, articula isso? Como que você vê esse movimento, principalmente dentro das escolas públicas? Particulares também não são fáceis. Por quê? A minha sobrinha é negra numa escola particular. E ela traz várias questões, assim, mas ela tem alguém na família que vai dialogar. E o meu aluno, que não tem dentro de casa, e que às vezes, muitas vezes, não tem também o professor para esse diálogo. Virgínia, muito obrigada por compartilhar com a gente sua história e essa força, né, de quem está na sala de aula, vivendo no cotidiano com essas crianças que reconhecem em você uma referência e que precisam desse espelho para poderem não só se reconhecer como a sua aluna na hora de preencher, mas também como esses alunos mais velhos naquilo que eles podem, né? Então, esse espelho tão bonito do que pode ser, além do que já é hoje. A gente precisa de um referencial positivo. A gente precisa que a negritude seja bonita, interessante, importante, poderosa, porque não dá para viver só com esse peso de como o colonialismo, a supremacia branca olhou para a gente sempre. Então, quando eu falei, né, que a escravidão é parte da nossa história, mas ela não é a nossa história toda, tem algo, a gente conhece muito pouco do continente africano, a gente conhece muito pouco dos diferentes grupos que vieram para o Brasil e como. A gente conhece muito pouco de como a resistência aconteceu aqui, mesmo no período da escravidão e depois dela. A gente conhece pouco das inúmeras conquistas, vitórias, sucesso, beleza, sei lá que palavra a gente quiser usar, que as pessoas negras têm construído na história do Brasil. Então, acho que tem um pedaço da nossa geração que tem o compromisso de contar as histórias que não foram contadas. Então, não sei se vocês já leram Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. É um livro assim, de 950 páginas, mas vale cada uma delas. Que tem a história da Kendé, que é essa personagem que ninguém sabe se existiu mesmo na história, mas que certamente existe, porque eu estou aqui falando dela, a Ana Maria escreveu dela, que foi batizada Luísa, que teria sido mãe do Luiz Gama, mas uma mulher que nasceu na costa do Daomé,
que ainda na infância foi sequestrada, trazida num navio negreiro, foi escravizada no Brasil, mas que comprou a própria alforria, construiu uma trajetória de vida, cuidou desse filho que depois virou, né, um grande advogado, hoje reconhecido advogado, mesmo que na época fosse chamado Rábula, né, e não advogado por não ter o diploma, que depois voltou para a África, e uma mulher com uma história muito bonita, muito complexa, muito rica e muito interessante. Quando a Ana Maria Gonçalves faz o exercício de trazer para a gente toda essa multiplicidade de uma mulher negra do século XIX, ela está ampliando o nosso repertório, o nosso referencial, que não é só nesse lugar da dor, né, do marginal, do crime. Não. É muito mais complexo que isso. Eu falei aqui um pouco para vocês da minha avó Pulu, mas eu podia ficar aqui às 6 horas mesmo falando sobre ela. De uma mulher que nunca frequentou a escola, mas que era de uma sabedoria imensa. E quantas dessas mulheres não existem na nossa comunidade? Como é que as nossas crianças, aqui em Paracatu, como é que as crianças que estudam aqui em Paracatu podem contar as histórias das suas vizinhas, das suas avós, das suas mães, dos homens, de todo mundo? Como é que as crianças de Paracatu podem contar a história do povo negro de Paracatu? Não só na dor e no sofrimento, mas na potência, na força. A gente chega nessa cidade, a gente sente essa força. Essa cidade que nasce do quilombo, ela não nasce do colonizador, ela nasce do quilombo. Imagina a beleza dessa história. Então, quando você pergunta como a gente ensina as crianças, como a gente faz isso, imagina se as crianças de Paracatu, com a orientação de vocês, escrevem e contam essas histórias. E a gente leva essas histórias para o Brasil inteiro, como referência positiva também do que é ser negra ou negro na história do Brasil e no presente do Brasil. A única coisa que eu tenho um ponto de discordância com o que você trouxe é que você falou como a gente faz isso sem passar pela dor. Isso eu acho que não dá. Porque a nossa geração é uma geração muito atravessada pelo racismo. E das nossas alunas e dos nossos alunos também. Então, se a gente não passa pela dor, se a gente não fala dessa dor, a gente não consegue expurgar isso que está na gente. E aí fica uma coisa de que pode virar uma fantasia. Porque a criança está percebendo que tem tudo isso de bom que a gente está ensinando para ela, mas também tem a dor da discriminação racial, também tem a dor do racismo. E se a gente não fala disso, é como se a gente não desse lugar para aquilo que ela está percebendo que existe. Então, acho que a gente só vai poder se dar o luxo de não lidar com essa dor quando ela não existir mais. E para ela não existir, a gente vai ter que contar. Como na psicanálise, que você narra e conta de novo, escava e conta, escava. E enquanto você conta, você cura. Me parece que a gente precisa viver isso como um processo coletivo no Brasil, no enfrentamento ao racismo. E às vezes tem gente que ouve e fala, nossa, mas de novo, mas todo mundo já está cansado. Está cansado, mas não foi contado o suficiente. A gente contou muito pouco ainda, a gente vai ter que contar mais. A gente vai ter que contar e contar de novo, até parar de doer e até não existir mais o racismo. Mas aí, quando doer, tem a professora para dar um abraço, né? Quando doer, a gente faz um chazinho de erva, a gente acolhe a dor, né? A gente elogia a trança, cabelo, tudo. Joana? Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Renata. Bianca, a minha pergunta está na linha da educação, assim como a Virgínia trouxe, e eu vou usar um pequeno trecho de uma das suas crônicas. Depois das tranças, o cabelo solto voltou a ser motivo de orgulho da pequena, e a educação se reafirmou como possibilidade concreta de transformação para mim. Eu marquei com um coraçãozinho aqui do lado. Educação, para mim, é um ponto que é muito importante. E dá esperança ler. Quando você traz esse trecho, me alimenta com esperança.
Mas quando a gente vê um cenário como esse que a gente está passando por período de eleições municipais, né? O que dá uma prévia de um cenário que vai ser vivido daqui a 2 anos, que não dá vontade nem de imaginar, de pensar o que pode ser, né? O que a gente vai viver daqui a 2 anos. Eu não estou falando nem de Paracatu, não. Eu acho que não precisa dar nome, infelizmente. Mas como é que o seu coração, né, vê falar de educação para esse processo? Pensando nisso, né? Dá para sentir esperança? Dá para a gente alimentar essa esperança ainda? Né? Ou como que a gente pode se fortalecer aqui para alimentar isso? Obrigada, Renata. Você é professora também? Não? Você é psicóloga. Quando eu ouço a experiência da Virgínia na sala de aula, quando ela conta para a gente dessa aluna, desses alunos, e quando ela fala desse jeito tão mobilizado, querendo saber como fazer, me renova a esperança, me enche de esperança e de confiança de que está acontecendo hoje. E está acontecendo hoje porque a Virgínia está na sala de aula. Quem mais aqui é professora ou professor ou educador, trabalha com educação? Pode levantar a mão, por favor? A gente tem aqui uma porcentagem considerável das pessoas, obrigada, que são educadoras, educadores, e que estão aqui numa noite de quarta-feira, nesta conversa, e certamente levam daqui, dessa troca, para a sala de aula, aquilo que é necessário para aquelas crianças e para aqueles adolescentes que muitas vezes não conseguem entender a confusão que a gente está vivendo, porque a gente que é adulto também não entende direito. Eu sou de São Paulo. Vocês imaginam um candidato jogar uma cadeira em outro no debate eleitoral e no próximo debate um assessor dar um soco no outro? A política, que é o lugar da conversa, do diálogo, da palavra. A gente ter nesse lugar essa violência desse jeito, se eu não estou entendendo, imagina as crianças e os adolescentes. Mas a educação, especialmente a educação escolar, a sala de aula, o recreio na escola, me traz uma esperança enorme. Porque a gente tem escola hoje no Brasil inteiro. No Brasil inteiro tem escola. Isso já é uma coisa maravilhosa. A maior parte das escolas no Brasil tem livros. Eu fui uma menina que viveu nesse contexto que eu contei para vocês da periferia de São Paulo, que era um contexto também de muita violência. E o meu pai teve uma morte violenta quando eu tinha de 11 para 12 anos de idade. Eu conto isso no livro. Os livros foram um refúgio muito importante. E eu encontrava os livros na escola. Aí depois da biblioteca escolar eu fui para a biblioteca pública. Mas o meu primeiro contato, mesmo a igreja tendo me formado leitora, os livros eu pegava na escola. Então o fato da escola existir, de ter livro, de ter professoras e professores como as pessoas que estão aqui, para mim já é motivo suficiente de esperança. Porque eu sei que lá tem uma meninada curiosa, criativa, interessada, que vai chegar a esses livros e a essas educadoras quase como imã. A gente vai conseguir 100% dos professores, 100% das crianças, dos adolescentes? Não acredito que a gente vá. Talvez agora a gente consiga uma parte pequena, mas que vai crescendo e vai adensando. E aí, quando começa esse debate, né, de escola militar, de não sei o quê, estava essa conversa lá em São Paulo, o meu filho mais velho, o Lucas, tem 16 anos. E ele começou a me dar notícia desse projeto em casa. E um dia ele com os amigos foram para a rua, fizeram os panfletos e iam explicar para as pessoas por que os militares tinham que ficar nos quartéis e quem tinha que ficar na escola era professor. Porque na escola as crianças precisam aprender com liberdade, não com o autoritarismo do quartel. Porque a escola precisa ser um lugar do debate, da pluralidade, do pensamento. O orgulho
de saber que o meu filho de 16 anos estava indo fazer isso junto com os amigos no tempo livre dele, me dá muita esperança na educação. Ana vai fazer. Eu vou falar. Foi muito engraçado porque a Virgínia falou muito do que eu queria falar, só que ela trouxe uma perspectiva escolar e eu queria trazer um pouco da perspectiva das relações e dos grupos sociais. Eu sou uma mulher preta de uma família que nunca achou que era preta, né? Acho que um pouco daquilo que você falou, uma família miscigenada, como muitas das famílias brasileiras, os meus avós paternos e maternos são fenotipicamente brancos, e como isso se reverbera nos filhos e nos netos, e como essa família sempre se enxergou num nível muito baixo de consciência racial, né? Mas tive a oportunidade, a sorte de estudar em escolas públicas, mas escolas com muita consciência que, na minha trajetória, foram me trazendo todo esse arcabouço, essa musculatura de pensar raça e quem nós somos e como que isso impacta na nossa vida. Mas eu acho curioso, eu tenho observado algumas coisas, que começou com uma observação dentro da minha casa. Eu tenho dois sobrinhos adultos, também de pele muito clara, que até outro dia achavam que eram brancos. E eu descobri isso um dia no nosso grupo de WhatsApp, eu mandei o link de uns cursos, que eram cursos especificamente para jovens negros. E quando eu mandei, um deles falou assim, madrinha, eu sou madrinha de um deles, madrinha, muito bacana, mas você viu que é só para negro? E aí eu falei, tipo assim, eu enlouqueci simplesmente, né? E eu falei, mas você acha que você é o quê? Né? Desculpa, assim, que mundo que você vive? Você acha que você é branco? Sério? Não sei, as pessoas acham. Enfim, a gente começou essa discussão dentro de casa e isso me fez pensar nas discussões que acontecem dentro das empresas, nas rodas sociais e como nesse mundo que a gente vive hoje, que é o mundo do certo e do errado, do que quem pensa como eu e quem não pensa como eu, a gente tem uma tendência inicial a expurgar e, ao invés de trazer para perto, a, de fato, separar pessoas que estão nesse processo, né? Num país como o nosso, que é um país onde as pessoas aprenderam que ser preto é muito ruim e que ninguém queria ser. Hoje a gente vive um momento diferente, mas ainda que diferente é esse quando a gente pensa nos tantos Brasis que existem? Quem são essas pessoas que têm condições de acessar informação e consciência e tudo mais? E como que o movimento também afasta essas pessoas ao invés de fato, trabalhar numa perspectiva de aumento de consciência. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como que você vê esse desafio, que não é o desafio da escola, mas que é paralelo a ela, mas que não tem mais a chance de ser o da escola, porque essas pessoas já estão completamente formadas. Como que você acha que a gente tem endereçado isso como sociedade? O movimento negro é numericamente pequeno e tem essa imagem de ser muito combativo e pouco acolhedor, né? Acho que um pouco da forma como você traz. Como ativista de movimento negro, queria defender que não é bem isso. Mas é que as conquistas elas são tão duras, elas são tão difíceis e é tudo tão violento que muitas vezes tem ali uma rigidez nas posturas que, mesmo que seja doloroso, tem permitido alguns avanços. Eu não, por personalidade, eu não sou uma pessoa com essa dureza, né? Essa não é a minha principal característica na relação com as pessoas. O que já me trouxe muito problema. A minha avó, que era essa mulher brava que eu contei para vocês, ela detestava. Ela falava que eu dava bom dia a cavalo, entendeu? Ficar sorrindo para todo mundo, dar bom dia a cavalo, era um defeito, não era bom. Ficar sorrindo, ser muito boazinha, entendeu? Ela falava que todo mundo ia me fazer de besta, mas eu não tenho muito para onde ir. É assim que eu sou, paciência. Mas, do mesmo jeito que eu sou assim, tem um monte de gente que não é, e que encontra nesse lugar mais duro uma forma também de proteção. E aí, que sensação que me dá? É de que a gente precisa de todo mundo.
Então, aquilo que talvez hoje o movimento negro não esteja dando conta, porque é muita coisa, né? Então, se a gente pensar que a cada 12 minutos uma pessoa negra é assassinada no Brasil, a cada 12 minutos, isso é de uma brutalidade, isso é de uma violência, isso é um número pior do que a maior parte das guerras em curso. E a sociedade brasileira lida com normalidade, como se não estivesse acontecendo, não está acontecendo nada. E aí você tem ali um movimento que grita que tem um genocídio acontecendo. E faz isso com a força que pode para ver se alguma coisa acontece. Para interromper o genocídio. E eu acho importante que o movimento faça isso. Que bom que existe. E se a gente sente falta de espaços de mais acolhimento, de mais troca, para tomada de consciência negra, eu acho que a gente precisa organizar isso das diferentes formas. A gente está fazendo isso aqui hoje, não é? Juntos. A literatura tem cumprido esse papel com muita beleza. É isso que... Tem uma proliferação de autoras e autores negros, hoje publicados pela maior parte das editoras, tanto as pequenas quanto as grandes, e me parece que tem muita gente tomando consciência racial a partir da literatura. E tanto ao ler sozinho, quanto dos clubes de livro, os encontros para conversar sobre os livros, as redes sociais. Tem uma importância enorme. E isso é irreversível. Nós temos conhecimentos mais de bastidor, que o ano que vem, por exemplo, vão surgir pelo menos 3 grandes linhas editoriais nas 3 maiores editoras, totalmente focadas para esse assunto. Quer dizer, esse movimento que a literatura vem, digamos, liderar é uma palavra ruim, né? Está ali influindo, está contaminando toda a base da educação brasileira. Isso é muito interessante. Eu acho que, nesse ponto, eu agradeço, viu, Ana, essa coisa de trazer o Fli Paracatu para cá, porque é o sentimento que vocês tiveram de vanguarda da posição dos movimentos. Essas coisas todas, elas são movimentos, né? Circulares, às vezes, infelizmente, voltam para o mesmo ponto depois de passar por aquele, né? Mas existe aí um movimento que a Kim Ross percebeu, que está ali, focado na questão da literatura, e trouxe isso para cá. E eu tenho esperança, a gente estava conversando sobre hoje sobre isso, de que forma isso impacta? Essa que é a grande pergunta, né, Rosa? Né, Mariana? Vocês estão sentindo aqui, o que está impactando? Como está impactando? Né? De que forma isso vai se refletir na sala de aula da Virgínia, na formação de pessoas? Eu faço o festival em Araxá há 12 anos. Me impactou? Claro. 12 anos tem uma geração de crianças leitores. Mas aqui vai ser diferente. Aqui vai ser diferente. Porque a consciência que surgiu logo agora nesse primeiro e segundo ano não aconteceu em Araxá. Tem razão. Tem razão. Porque, por exemplo, o movimento lá é mais escolar. Digamos assim, essa juventude que tinha 10 anos, hoje tem 22, passou no Enem tranquilamente. Tranquilamente. Gente associada a livro, mas menos questionadora do que essa que a gente está vivendo agora. Mas a Ana falou certo, é o momento. Há 10 anos atrás, a gente não estaria aqui nessa situação. Não estaria. Teria, talvez, mas em outro contexto. Talvez poderíamos estar aqui nessa mesma situação, mas discutindo outro assunto, outro contexto. Nesses 2 movimentos que aconteceram em Paracatu, que foi um dos muito importante, você não acha que essa comunidade ela teria que ter mais representatividade? Eu acho que falta essa representatividade, o convite, esse trabalho, eu acho. E a literatura, tomara que a literatura faça isso, entendeu? Que transforme mesmo. Mas como chegar para aquela criança leiga querer ler aquele livro, entendeu? Isso para nós aqui é muito difícil. Você sabe que hoje eu sou um pouco cético também sobre a capacidade de interferência. Eu
vejo hoje com muita objetividade o que você está dizendo. Eu acho que, por exemplo, este assunto é um assunto da luta quilombola. É um assunto dos próprios movimentos que devem ter outras conquistas além desse campo da literatura. E vocês sabem disso, né? As conquistas são muito importantes. Mas é um a literatura compromisso de vocês e de nós vem de ali. projetar isso também. Mas se É a um gente projeto de tentar, toda a comunidade. a gente tentar sambarcar todos esses assuntos, a gente perde um pouco o efeito. Tem a luta quilombola e a luta de todas, não é só quilombola, é o que eles representam aqui, é mais do que isso. Eu acho que é muito mais forte do que o campo da literatura. Entendeu? Eu quero ver essa possibilidade, muito, mas muito em breve. Apesar que eu acredito nessa luta só com a segunda abolição. Atrapalhei, fala assim. Eu queria. Matraca, virei uma matraca aqui. Ó, gente, em primeiro lugar, uma salva de palmas para o Alisson, muito obrigado. Essa vez eu lembrei, né? Toda vez eu esqueço dele, é uma vergonha. Aqui, Gente vai eu caminhando queria contribuir com essa fala da questão da comunidade quilombola, eu, mulher negra, quilombola de pai, mãe e marido, na evolução em que a gente tem, né, de certo tempo para cá, inclusive com a criação do Conselho de Igualdade Racial, desde 2018, né, um conselho provocado pela comunidade quilombola, que tem maior número de cadeiras aqui em Paracatu, justamente porque nós não temos mais um movimento negro, né, e assim, ele está sendo articulado novamente, o movimento, mas eu queria contribuir no seguinte sentido. A comunidade quilombola ela esteve presente pela primeira vez na história dentro do FLI esse ano, com muito protagonismo, né? A gente teve meninas quilombolas escritoras de poesia, porque elas são quilombolas e ganharam em primeiro lugar, e isso tem uma grande responsabilidade da comunidade quilombola. Nós temos aqui o professor Cacau, que dá aula num quilombo, e ele fala assim, lá na comunidade quilombola eu só dou aula de capoeira, porque a disciplina é a comunidade que traz. Na escola, eu trabalho a disciplina usando a capoeira como ferramenta. E por que eu estou dizendo isso? Porque na nossa exposição dos Muros Invisíveis, nós tivemos muitas professoras quilombolas. Então, eu acho que o protagonismo ele está, sim, dentro de Paracatu e dentro dessas comunidades. Hoje, nós temos 7 comunidades ativas trabalhando em vários lugares em Paracatu. Sua pergunta, Joana, você distribuiu, você já organizou a distribuição dos painéis? Como é que está? Estão lá em cima. Então assim que terminar, não estou terminando agora, a Joana está disponível, assim como o agradecimento que a gente faz à Mariana pelo Ministério Público viabilizar essa exposição. Gosto sempre de falar isso, que o Projeto Semente é uma espécie de revolução que está acontecendo em Minas Gerais, e é em Minas Gerais, não é em outro lugar do Brasil, à disposição para entrega dessas fotografias, não sem antes a gente agradecer muito vocês por ceder imagens, ceder sua história para a gente fazer essa exposição. Tem mais alguma pergunta? Lá atrás, por favor. Tudo bem? Boa noite. Eu chamo Renata. Oi, Renata. Boa noite. Eu estou não posso dizer assim, uma dúvida, né? Que daí a gente está falando assim, me encontrei negra, né? Mas quando a gente é mais retinta, é o negro mais retinta, você não encontra negra, você se olha, você sabe que você é negra. E uma coisa que eu mais vi assim nesses últimos anos é um negro retinto falar assim, não existe racismo. Isso não existe, porque ele não consegue identificar que o negro pode alcançar um status melhor do que se tem hoje, né? Assim, hoje que eu falo numa maioria, né? Aí a dúvida e a questão seria o seguinte: o que eu posso falar para esse negro, despertar nele a curiosidade dele buscar entender esse racismo que ele está sofrendo e está internalizado com esse romantismo igual aquela escritora falou para você
no início, né? Ah, e vocês falam tudo com romantismo e acaba aceitando e falando, esse é meu lugar. Muito obrigada, Renata. Eu venho da educação popular, como eu te falei, né? Então, eu não gosto muito de parar na frente de uma pessoa e ficar falando para ela o que eu vejo como verdade. Eu gosto de ouvir a pessoa, né? Então, assim, mas tudo bem, você é uma pessoa preta, um homem preto, está me dizendo que não existe racismo. Me explica mais por que não existe racismo. E acho que enquanto você vai ouvindo da pessoa, você com certeza vai querer fazer perguntas para ela. Porque você também é uma mulher negra que vive o Brasil racista. Então, você vai identificar naquilo que a pessoa está falando dúvidas que você tenha. E eu acho que nesse diálogo, a chance de vocês conseguirem, de fato, algo comum aumenta. Na minha experiência, quando a gente começa a querer dar aula para a pessoa de que ela está errada e a gente está certa, isso fecha a possibilidade de interlocução. Porque a pessoa para de ouvir a gente e ela começa também a repetir a verdade dela que a gente também não ouve. E aí acabou-se, não tem diálogo nenhum, vai cada um para um lado, né? Agora, se você escuta, pode ser que você também identifique coisas ali que você estava vendo de um jeito, talvez naquela visão. Talvez aquela visão também aprimore a sua. E você trazer os seus pontos, as suas perguntas também aprimore dessa pessoa. É como eu costumo fazer. Né? Eu dou aula em muitos lugares diferentes. Dou aula numa faculdade de elite, muito branca, em São Paulo. Já dei aula em muitos espaços assim. E em muitos momentos eu tenho pouquíssimos alunos negros, né? Lá em outros lugares tem mais. Mas muitas vezes os professores relatam uma dificuldade de lidar com um aluno branco de direita, né? Dessa impossibilidade do diálogo. Eu não tenho dificuldade de diálogo, mas eu não tenho porque eu escuto. E quando a gente escuta, a gente vai entendendo também o que tem ali naquela fala que talvez a gente não tivesse prestado atenção, sabe? Então, acho que é importante escutar e fazer pergunta e colocando o seu ponto de vista, quem sabe, para chegar num lugar comum. Agora, um pitaco que eu queria dar na conversa anterior do Quilombo, tem o livro Quilombismo, do Abdias Nascimento, que é um livro, eu acho que ele é da década de 1980, se eu não me engano, no máximo 90, não vou saber o ano exato, mas que reúne textos até anteriores, até dos anos 70. Tem algo nessa perspectiva quilombista do Abdias, que o quilombo, ele não é assim, aqui em Paracatu tem 7 quilombos, e eles estão lá e a gente está aqui. Ou o quilombo está na história do Brasil, ou o quilombo é uma coisa separada. Não, 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 não. O que o Abdias nos ensina, e a gente precisa ter sabedoria de entender, é que o quilombo é a nossa melhor possibilidade de futuro. Porque o quilombo nos ensina dos vínculos comunitários, do respeito pelas pessoas e pela natureza, das trocas entre nós, mas também com o invisível, que respondem a desafios que toda a humanidade está enfrentando agora. A gente está sem respirar no país inteiro. A devastação ambiental, essa emergência, essa urgência, ela não é só do Brasil, ela é mundial. E o quilombo tem resposta de como pessoas vivem em harmonia com a natureza. Então, o quilombo é a nossa melhor possibilidade de futuro. Isso é do Abdias, eu só estou repetindo. Mas é muito bom. O Abdias foi presidente da Fundação Palmares, uma pessoa importantíssima. E aí a gente caminhamos para o final. Ninguém falou nada? Sempre assim. Não, mas eu tinha olhado para a Joana já. Joana não presta atenção, Joana? Oh, Boa noite, querida. Boa noite, meu nome é Flávia, eu sou uma das homenageadas, né, do Muros Invisíveis, no qual eu fiz muita honra em participar, me senti muito envaidecida. Sou quilombola, faço parte do Conselho Municipal daqui de Paracatu também. E é um turbilhão de emoções e de pensamentos que passam na nossa mente e que talvez eu não consiga descrever todos para vocês.
Aí eu vou tentar comentar com vocês apenas uma fase que eu vivi na minha vida, que foi quando eu era adolescente e que eu estudava porque minha mãe pressionava para estudar porque eu era negra e eu precisava estudar para me ser alguém na vida. Então, aí eu já acho que começa a colocar na nossa mente que o negro, para ser negro, tem que estudar, tem que fazer algo de bom e de rebom para poder ser reconhecido, né? Depois entramos para a escola, no ensino médio, e que os nossos livros não tinham personagens negros. Depois entramos para a faculdade e começamos a exigir por isso. E aí eu conheci uma autora chamada Ana Maria Machado, que falava de um livro que era A Menina Bonita do Laço de Fita, onde eu me reconheci e me empoderei. Tia Renata, que falou que não era professora, ela foi minha professora de psicologia na faculdade. Falei. Continua sendo. E aí eu defendi isso, que o negro ele tem sua beleza. E continuo trazendo isso hoje para os meus alunos. Na escola na qual eu trabalho, nós fazemos um desfile que a gente tenta deixar isso bem claro, evidenciando a beleza negra de cada pessoa, que toda pessoa tem a sua beleza. Colocar inúmeras discriminações que nós já passamos, que eu já passei, não me vem ao caso, mas eu gostaria de relatar algo que eu coloquei para os meus alunos, ou que meus colegas colocaram na época, que é passar alguns filmes que, meu Deus, que hoje eu tenho arrependimento profundo de ter participado. Porque num desses filmes, e isso tudo reflete, porque vem os filhos da gente e a gente começa a colocar, nossa, eu fiz isso. Então, tinha um filme que tinha uma personagem negra mesmo, e essa personagem chamava Pérola. E ela sofreu muito, ela sofria bullying na escola, ela sofria bullying em casa, ela era maltratada de todas as espécies, que eu não vou entrar em detalhes, em casa, e passava por todo tipo de violência, e ela chamava Pérola. Quando eu tive a minha filha, que agora vai fazer 9 anos, a Paula, eu queria colocar adjetivos os melhores possíveis nela. Era grãozinho de ouro, era pérola, e aí eu lembrava da pérola, dos vídeos, do filme. E aí eu pensei, eu não posso fazer essa judiação. E fiquei pensando e me sentindo ruim por isso, porque eu levei essa pérola de alguma espécie para meus alunos. Eu acho que foi uma forma negativa, que eu não deveria ter passado, que eu não deveria ter participado, eu deveria ter assistido antes para ver como que era. Talvez naquele momento eu não teria essa mente que hoje eu tenho, de ver que isso foi errôneo, não foi bom, não foi bem. Então, para a gente poder parar de passar o negro como pessoa sofredora, como pessoa escravizada, que o negro tem sua beleza, que o negro tem que... Não é que tem que estar em cima, mas ele tem que andar de cabeça erguida, ele tem que ver que ele é uma pessoa importante, ele tem que ver que ele é uma pessoa à altura de estar em todo e qualquer lugar. Acho que eu consegui falar tudo que eu queria. Só acrescentando o que uma das colegas lá do outro lado falou, o racismo, a discriminação realmente dói. Dói muito, dói. E dói mais ainda quando a gente vê de educadores como nós fazer outros educadores passar pela discriminação. É vexatório. Dói muito. Mais algum homenageado quer falar? Então
Então, eu queria passar a palavra para a Mariana para encerrar. Bom, no dia da abertura do Muros Invisíveis, eu tinha planejado falar muitas coisas para vocês, mas eu fiquei tão emocionada que eu esqueci tudo que eu ia falar. E para não correr o risco de esquecer, eu queria falar primeiro para a Flávia. Você é bonita, você é importante. Você não foi selecionada à toa ali para estar lá nessa exposição. Essa seleção foi feita com muito carinho pela Rose, pelo Cassius, e foram todas pessoas escolhidas a dedos que merecem estar ali numa posição de destaque. E durante esse tempo eu recebi algumas informações muito interessantes. O filhinho da minha estagiária, que tem 3 anos, passou ali do lado, aí ele falou assim: olha, mãe, os artistas. Porque na cabeça dele, assim, ver aquelas pessoas naquela posição de destaque só poderiam ser artistas, né? O filho de outra colega minha, uma promotora em Patos de Minas, que ela veio aqui só para levar os 2 filhos na exposição. Um dos meninos caiu, correndo ali na praça, caiu. Aí a menininha mais velha de 5 anos falou assim: mãe, acho que ele tropeçou no muro invisível. E a gente teve reações muito boas. Eu passo ali 2 vezes por dia, todos os dias. Eu mudei meu caminho para passar uma 3ª vez. E a gente via as crianças na frente da foto da Marlene, imitando a pose que ela fez com a mãozinha assim, e pedindo para tirar foto. Você via isso todas as horas. As pessoas indo parando na frente da foto do Ramon e imitando a foto do Ramon, e imitando a pose que ele fazia, e parando, e lendo, e prestando atenção, e indo lá e fotografando, e postando no Instagram. E eu acho que teve uma reação muito mais positiva e muito mais bonita do que eu esperava. E tem sido um desafio muito grande para mim trabalhar com essas questões aqui. Eu sou uma pessoa que comecei a ter uma certa consciência racial, uma consciência também do que significa, assim, do que o Ministério Público pode fazer a respeito disso muito recentemente, e grande parte dessa consciência que eu tive foi graças à Rose, que num trabalho que a gente fez há uns 4, 5 anos atrás, a gente foi fazer uma entrega aqui no Arquivo Público e ela começou a chorar, porque ela ficou emocionada de pensar que outras pessoas poderiam compreender a dor do racismo. E isso, para mim, assim, teve um impacto tão grande, porque quando você fala de poder, para mim, a imagem de uma mulher poderosa aqui é a da Rose. E ver ela chorando assim e se sentindo machucada, aquilo me impactou assim, de uma forma muito grande. E depois, como a Flávia falou, quando a gente tem filhos, a gente começa a ver as coisas de forma diferente. E eu ficava pensando, como que eu vou ensinar para minhas filhas sobre respeito, sobre racismo, se nem eu mesma entendo isso adequadamente? Como que eu vou ensinar, né? E aí essa questão do exemplo, eu falei, mas que exemplo eu posso dar? E a partir do momento que na escola dela, foi o que me deixou muito emocionada no dia, a primeira professora dela foi a Gabriela, que é uma mulher negra maravilhosa, e a segunda professora dela, a Tatiane, que está alfabetizando ela, também é uma mulher negra. Aí eu fiquei tranquila, eu falei assim, eu não preciso ensinar mais nada, a vida já está ensinando ela, sabe, assim, eu não preciso ensinar mais nada, esse trabalho eu não vou ter com as minhas filhas, mas talvez eu precise ter esse trabalho com os filhos dos outros. E foi um dos motivos que eu me senti muito grata quando o Afonso trouxe essa proposta, trouxe essa apresentação. E eu lembrei muito, depois que passou o dia lá que eu me emocionei na abertura, eu lembrei muito da Ana no dia da abertura do primeiro FLI, que na hora que ela foi falar, ela tinha preparado uma fala e ela ficou muito emocionada, porque assim, é uma honra, é uma grande responsabilidade, mas também é uma grande emoção a gente poder apresentar esse tipo de projeto e proporcionar esse tipo de vivência, que é uma vivência que eu não tive, é uma vivência que a minha geração não teve, a gente estava falando disso agora. É um desafio trazer isso para as novas gerações, para a educação, para a consciência popular. Então, é uma grande emoção a gente poder fazer parte disso de uma certa maneira. E eu aprendi muito, muito nessa exposição, desde lidar com crítica, porque teve um dia que eu liguei para o Afonso que eu queria brigar com pessoas que vieram questionar essa questão. Por que só professores negros, né? E assim, a ter que lidar com isso e aprender a responder isso de uma forma que a gente não está aqui para fazer inimigos, a gente está aqui para tentar acolher as pessoas e tentar mostrar para elas assim, e por que não, né? A gente tem que mostrar também esse lado
para a gente não alienar pessoas que talvez estejam precisando só de um pouquinho de acolhimento para ver o que está acontecendo aqui. E vão vir mais projetos agora, né? E eu espero poder contar com a participação de vocês e quem tiver alguma opinião, quem tiver também algum pedido em relação a isso, porque eu preciso da ajuda de vocês para conseguir fazer projetos melhores também. Muito obrigada. A gente pode contar o que vai vir? Pode, né? A segunda parte do projeto Muros Invisíveis está chegando, né? É claro que tem os processos de aprovação ainda, que a gente está passando por eles, mas a gente vai fazer o mesmo Muros Invisíveis só sobre os afroempreendedores. E eu fiz essa exposição em Araxá e, quer dizer, eu estou rindo de nervoso, né? Uma pessoa branca, obviamente, chega para mim, está lá a exposição, foto linda da moça, da senhora. Ela olhou e falou assim: gente, ela é linda demais. Eu passei, ela estava passando, ela estava olhando, eu falei: ela é linda, mas por que, senhora? Minha manicure. Aí eu falei assim, engoli em seco, falei assim: quanto tempo que ela é manicure da senhora? 25 anos. A pessoa vai na casa dela há 25 anos, faz a unha dela há 25 anos, e só com Muros Invisíveis, quando ela viu aquela foto, ela descobriu que a pessoa é linda, gente. Você vê como é que funciona esse mecanismo que é circular, é draconiano, ele dá oportunidade para as questões acontecerem. Por quê? Porque a Bianca pode falar isso muito bem, é método do racismo, dá um pouquinho e depois tira. Deixa ali, ó, a pessoa ficou um pouquinho, igual para tirar. Entendeu? Então tá na hora de tirar. Queria passar a palavra para a Bianca encerrar. Agradecer muito, 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 muito mesmo. Agradecer esse convite. Sempre papo é uma coisa tão bonita, Afonso. 38 anos, parabéns. Muito obrigada. Joana, muito obrigada. Alisson, obrigada. Todo mundo que trabalhou aqui hoje também. Obrigada, Ana, Mariana. E muito obrigada a vocês que vieram. Eu sei que não é fácil, quando eu estou na minha casa com criança, voltei do trabalho, não é tranquilo, né? Numa quarta-noite a gente sair. Então, agradecer demais a presença de vocês. Queria que todo mundo se sentisse muito abraçado, assim, porque eu estou bastante emocionada, muito grata. E Paracatu é uma esperança para o Brasil. O quilombo é o nosso futuro. E saber quão quilombola é essa cidade me enche de certeza de que daqui tem caminho para todo mundo. Muito obrigada por me receberem e me ajudarem a sentir, a perceber esse caminho. Obrigada. Não, você sabe se escreve com Z? S-U. Aham. Tudo aí.
Pega na mão dela. Sim, pronto. Qual é o seu nome? Helena e Otávio, vocês são lindíssimos. Tudo bem? Mãe, ela tá com 2 vestidos. Falei que eu vou perguntar. Obrigada.